Deus que é muito grande, que é maior do que tudo e qualquer problema, que é o Rei do universo, e a palavra de Deus diz que o seu trono está no centro do universo. Pai, que nós possamos, Deus, entender de uma vez por todas, a cada dia mais, o quanto somos amados. O quanto nós somos amados por Ti, que o Senhor, independente da sua grandeza, da sua imensidão, independente do Senhor ser o Rei do universo, o Senhor se importa conosco. O Senhor olha para nós, o Senhor se importa conosco, que somos Seus filhos, Pai. E Deus, é tão bom sentir o Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, nos perdoa, Pai, porque com certeza hoje nós pecamos. Pai, com certeza hoje nós erramos em algum momento, nós sabemos disso, mas Pai, eu te peço perdão neste momento, eu te peço misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos inunde, Deus, que a nossa mente possa ser levada cativa a Ti. E Deus, que o Senhor possa trazer às nossas mentes, aos nossos corações a paz que excede todo entendimento, através da ministração da Tua palavra. Que nós possamos ser impactados, Pai, pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Nós sabemos que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Nós queremos dizer que estamos prontos a Te ouvir nessa noite. Então fala, Pai, eu te peço, fala comigo, Jesus. Assim como o Senhor já tem falado, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida e que em momento algum seja o Lucas falando aqui. Pai, que seja o Teu Espírito Santo, por favor, Senhor, que não seja eu, porque eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo flua conforme a Tua vontade e que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos então meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos comentar um texto específico, mas eu gostaria de dar uma introdução a respeito deste capítulo do Evangelho de Mateus. Estava meditei muito já há algumas semanas no texto de Mateus 8, no verso 23, que é onde nós vamos focar. O Espírito Santo de Deus tem algo maravilhoso para falar conosco, mas antes de vir aqui e ministrar a palavra, eu estava ali no trabalho ainda, no finalzinho do expediente, falei, vou dar uma lida de novo no texto, e enfim, e eu comecei a ler o capítulo 8 do início, e eu comecei a ver o contexto na qual os discípulos e o povo estavam passando com Jesus naquele momento. Se você voltar um pouquinho acima, Mateus capítulo 8, ali no verso 1, Jesus começa, e Mateus começa ali retratando esse texto, né, sobre a cura de um leproso. E Jesus curou um leproso. E um texto muito lindo, porque o leproso se aproxima de Jesus de joelhos e diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero que seja purificado. Olha que lindo isso. E aí depois, no verso 5, nós temos a passagem ali onde a palavra de Deus fala do centurião que demonstra fé. E foi algo que impactou muito ao próprio Senhor Jesus, porque o centurião diz que ele falou assim, olha, eu tenho um servo meu que está muito doente, está passando por um problema, uma situação. E aí Jesus fala assim, eu vou até, fala onde é que nós vamos lá. E aí ele fala assim, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas se o Senhor disser que ele será curado, disser a um dos meus servos, um dos meus soldados, ou até mesmo eu vou enviar essa mensagem e eu sei que ele vai ser curado. E aí Jesus olha para ele e fala assim, cara, não com essas palavras, eu digo no Evangelho segundo Lucas Matos, como foi grande a sua fé. E nós podemos entender então que no contexto em que Jesus está passando aqui pelo capítulo 8 de Mateus, Jesus está falando de maneira explícita, e o Espírito Santo de Deus está falando algo muito importante para as nossas vidas, de fé. Porque é o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, e se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, que inclusive eu estava até tirando essa dúvida com o Rubão antes de iniciar a palavra,
de ser os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. Eles são evangelhos sinóticos, ou seja, nos 3 evangelhos tem as mesmas passagens, retratadas de maneiras diferentes. Então, se você tiver curiosidade, leia depois, porque é muito interessante. Nós vemos de óticas diferentes da mesma passagem. E nós vemos que esse capítulo 8 é um capítulo que fala muito de fé, de várias óticas diferentes. Um leproso sendo curado, um endemoniado sendo liberto, um homem que teve uma fé além daquele que os olhos podem ver, porque ele creu que se Jesus realmente somente falasse, o servo dele seria curado. E o texto ao qual nós vamos focar nessa noite, a qual o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, que é a partir do verso 23, a Maís inclusive já colocou, e eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Irmãos, que palavra maravilhosa! Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a ver algo maravilhoso da parte de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de entrar em um contexto com os irmãos para que nós entendêssemos esse texto, de algo maravilhoso, que é o cenário em que Jesus acalmou essa tempestade. Se nós olharmos ali para o contexto, o cenário onde tudo estava acontecendo, nós vemos que Jesus veio de um dia onde foi ministrado vários milagres. Jesus ministrou a cura sobre um leproso, Jesus ministrou a cura sobre o servo daquele centurião, Jesus ministrou a cura sobre as pessoas que estavam ali, juntamente com ele ministrou várias curas, várias ministrações. E nós vemos que Jesus veio de um dia em que ele estava realmente ali um pouco, podemos dizer, cansado. Mas Lucas, como que você pode dizer que Jesus estava cansado, irmãos? Jesus, quando estava caminhando na terra, algo que muitas vezes nós mesmos passamos por cima, ele era 100% homem. E era 100% Deus também, nós vamos falar disso. Mas Jesus era 100% homem, então ele passava pelas mesmas aflições que passamos, de cansaço, de precisar dormir, de precisar ter as suas necessidades, de comer, enfim. E nós começamos a olhar para esse cenário e vemos que Jesus entrou no barco, os discípulos entraram depois. E como você pode entender quando nós vemos a passagem na qual, se você voltar um pouquinho ali no Evangelho de Mateus, se você voltar no Evangelho de Marcos, enfim, você vai ver que Jesus ele faz um chamado aos discípulos. Ele chama os discípulos. E aonde? Olha só que coisa interessante. Aonde que Jesus faz o chamado a Pedro, Tiago e João? Eles estavam pescando. Olha que interessante. Quer dizer, eles eram homens, eles eram pescadores. Deixa eu só dar uma olhada no meu carregador aqui, irmãos, que não está aparecendo que está carregando. Só um minutinho. Do computador. E nós vemos que... Agora foi. Perdão, irmãos. As coisas acontecem. Nós conseguimos ver que Jesus ele chama esses homens estavam pescando, ou seja, eles eram pescadores. E eles entraram no barco com Jesus. Então nós começamos a observar esse cenário. Vamos nos imergir um pouco. Meditar na palavra de Deus é imergir na palavra de Deus, é se colocar ali naquele momento, naquele lugar. Nós estamos entrando no barco com Jesus e aqueles homens. E nós vemos que Pedro, Tiago, João e todos aqueles que estavam ali, a maioria deles eram pescadores, ou seja, eram homens que tinham experiência em navegação. Eles tinham experiência com navegação, eles entraram ali no barco com Jesus.
Começamos a ver então algo, eu busquei alguns dados aqui, até por isso que eu estava conectando o notebook à carga, sobre umas curiosidades que nós vemos. Os discípulos estavam entrando numa embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas, como nós falamos. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região, eu não sabia disso. Então diz que o Mar da Galileia é um grande lago que mede aí cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, e o lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso, irmãos, olha que interessante, favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Isso é ciência, nós aprendemos isso na escola. Durante o verão, a tempestade no lago passa facilmente, a temperatura, passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então é facilmente essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo, ou seja, próximo daquele lugar, acontece o degelo do Monte Hermon, que tem 3.000 metros de altura. Ou seja, é um lugar propício para que se encontre um choque térmico e uma formação de tempestades repentinas violentas. Olha só que interessante, até hoje as embarcações evitam de entrar no Mar da Galileia. Que interessante isso. E quando nós vemos isso, nós vemos que Jesus ele entrou ali naquele barco. E eu queria que você guardasse essa informação para que nós falássemos no final. Jesus ele entrou naquele barco e depois os discípulos entraram. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e os discípulos entraram depois. Então nós vemos a primeira coisa sobre um Deus que nós temos, um Jesus que nós conhecemos, que estava ali no momento 100% homem. Jesus estava cansado. E ele entrou no barco. E existem até alguns estudiosos que dizem que eles iam realmente para o outro lado, a outra margem, né, do Mar da Galileia, porque era um lugar um pouco mais de descanso, que era Decápolis, ficava do outro lado. E era um lugar que os judeus não frequentavam muito, né? Era um lugar onde tinham mais gentios. E aí eles estavam ali, indo para essa localização. E nós vemos depois, se você continuar lendo o texto, como eu disse, o texto de Mateus, no capítulo 8, ele fala sobre a fé e os milagres que Jesus operou. E depois ele termina contando a história do endemoniado de Gadara, que estava à beira ali do Mar da Galileia quando eles estavam atravessando o mar. Então nós vemos que Jesus ele entrou nesse barco como um homem cansado. Isso é muito interessante nós pensarmos. Porque eu acredito que os discípulos entraram ali no barco com o mestre e falaram assim, ok, nós vamos começar a atravessar este mar e, vamos lá. A gente sabe que aqui é meio complicado, mas vamos para cima, a gente está com o mestre no barco. E eles foram para o meio do mar e viram ali que Jesus estava dormindo. A palavra de Deus diz que Jesus dormiu. O Evangelho de Mateus fala que Jesus dormiu. E aí a Bíblia começa dizendo que a tempestade tomou conta ali daquele barco. E se você buscar ali os estudos, diz que as tempestades ali no Mar da Galileia geram ondas de até 2 metros de altura. Isso tudo num lago, irmãos. Imagina o que esses homens estavam passando ali. E eles olharam para o lado e viram Jesus dormindo. Você consegue imaginar algo desse tipo? Os homens ali, os discípulos tentando, com os remos, com qualquer coisa que tinha na mão deles, controlar aquela embarcação. No meio daquela tempestade terrível. Meu Deus, para onde a gente vai? Olha só essa onda. E as ondas vinham, e a Bíblia diz que as ondas encontravam no barco ali. Se você vê os estudos, você vê que o barco estava sendo cheio de água, causando uma inundação a bordo.
E esses homens que tinham tanta prática com a navegação, com o barco, eles se encontraram desesperados. Irmãos, presta bastante atenção nisso. Os irmãos conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Eles conheciam aquele ofício, eles sabiam navegar. Mas a tempestade era tão grande que houve um momento em que eles olharam e falaram assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, cara? E eu acredito que, se eu puder, eu sempre faço essas comparações, eu fico imaginando, eu fico pensando, Pedro, que era um cara meio pavio curto, meio turrão ali, deve ter olhado e falado, a gente aqui se lascando e ele tá dormindo, cara, como é que pode um negócio desse? O cara tá dormindo, a gente tá nem aí. Engraçado a gente pensar nisso, né? E então nós vemos uma parte onde Jesus é chamado. Quer dizer, olha só que interessante, irmãos. Nós paramos para observar que Jesus estava no barco. As águas estavam movimentando esse barco, essa embarcação. As águas estavam entrando no barco. Jesus não acordou. Jesus só acordou quando eles gritaram. Eles falaram assim, mestre, não te importa que pereçamos? Como eu disse, os evangelhos são sinóticos. Em Marcos 4:38, eles falam dessa maneira. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Ou seja, mestre, pelo amor de Deus. Se fosse nas palavras de hoje. A gente vai morrer, cara. O barco tá afundando, o bicho tá pegando, e você tá aí dormindo. Acorda! Na mesma hora, a palavra de Deus diz que Jesus se levantou. E aí que eu gostaria de focar com os irmãos também no momento. Primeiro ponto, nós vemos que Jesus entrou no barco primeiro, e eu gostaria que os irmãos guardassem isso, como eu disse. Nós vemos um Jesus que era 100% homem também. Mas agora nós vamos falar daquele Jesus que é 100% Deus, além de ser 100% homem. E é o Jesus a qual nós servimos hoje, Jesus ressurreto. Aquele que reina à direita do Pai. Jesus se levanta. Olha só que coisa linda. O segundo ponto é, Jesus se levanta. E ele força aqueles homens. Ele instiga aqueles homens na fé. Porque ele diz assim, ó, vamos ler lá de novo no texto. Jesus diz assim, por que vocês estão com tanto medo? A primeira coisa que Jesus fala é, por que vocês estão com tanto medo? Sabe, irmãos, a gente tem que parar para observar um pouquinho. Quantas vezes nós não nos pegamos com medo? Medos que conseguem fazer com que a nossa fé seja diminuída. Irmãos, eu conheço pessoas que já tiveram, já passaram por isso. A famosa síndrome do pânico, aquelas ansiedades, coisas que vêm nos assolar, e nós sabemos que existe um contexto físico nisso. Irmãos, eu não descarto que existe um lado emocional e que Jesus, que Deus capacitou os médicos, os psicólogos, os psiquiatras. E não, irmãos, psiquiatra não é para quem está louco. Psiquiatra é um médico normal, que também pode ajudar as pessoas a melhorar. Então os psicólogos, os psiquiatras, Deus ele capacitou esses homens também para que cuidassem de nós. Mas eu também não descarto a parte espiritual. E eu não estou dizendo que a pessoa que passa por isso, e eu digo por mim, que passa por isso está afastada de Cristo. Não! Nós pecamos sim, nós falhamos sim, irmãos, mas a graça de Deus ela nos envolve todo dia, nós temos que lutar para que nós não pequemos mais. Mas Jesus ele sabe, Deus ele entende quão fraco nós somos, o quanto nós precisamos dele. Então nós podemos entender que medo é alimento de demônios.
Porque o medo, quando você começa com medo, mesmo que ele seja ao máximo de pequeno, se você continua alimentando aquilo dentro de você, ele vai se potencializando. E algo que era bem pequenininho, de repente se torna algo gigantesco. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Presta bastante atenção. Eu vou voltar. Esses homens eram pescadores. Esses homens conheciam de embarcações. Esses homens conheciam de navegação. Era o ofício deles. Eles sabiam. Não é porque eles começaram a seguir a Jesus que baixou um software na cabeça deles e não lembravam mais de nada. Não. Eles sabiam quem eles eram. Mas naquele meio ali, algo que começou pequeno se tornou tão grande, a ponto de que eles não viram mais saída, e eles falaram assim, não adianta nada do que a gente fizer aqui. Nós vamos ser livres dessa tempestade. E é algo que nós precisamos começar a pensar, porque nós começamos a entender de que o medo é o oposto da fé. Por isso que Jesus enfatiza muito, ele fala assim, por que vocês estão com tanto medo? E aí depois ele fala, homens de pequena fé. Ou seja, nós conseguimos entender nessa declaração de Jesus, nessa pergunta, que quanto mais medo nós temos, mais a nossa fé diminui. Que coisa, irmãos. Nós estamos passando por um período onde muito medo foi instalado nas vidas das pessoas. Irmãos, eu não descarto, eu sei que existe um vírus, eu sei que isso tudo existe, mas nós sabemos que o que mais tem afligido as pessoas não é o próprio vírus, e sim o medo que tem se alastrado na vida das pessoas. E o pior, muitos cristãos estão se entregando ao medo. O medo tem consumido a vida das pessoas, muitas vezes dentro da igreja. Não! Irmãos, veja bem, eu não estou falando de você ser imprudente, de você ser irresponsável. Ah, então tá bom, Lucas, então não tem que ter medo, então eu vou sair pra rua, eu vou sair sem máscara, eu não vou higienizar a mão, coisa nenhuma. Não é isso que eu estou falando, preste bastante atenção. Eu estou falando que nós temos que tomar as precauções necessárias, nós temos que ser prudentes, mas nós não devemos temer, porque nós temos um Deus que é maior do que o universo. E a palavra de Deus diz que Ele conta as estrelas do céu e que Ele sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Se você entrar no Google agora e fizer uma pesquisa, e você pesquisar no Google quantas estrelas existem no céu, você vai achar o número de 6 sextrilhões de estrelas. E quando você vê esse número que você não pode nem contar, nós não podemos nem contar esse número, nós não fazemos ideia do que é 6 sextrilhões. Nós olhamos para um Deus que conta todas essas estrelas e chama elas pelo nome. Você começa a imaginar e falar assim, peraí, o meu Deus é muito grande, cara. Imagina o tamanho da mente de Deus, porque Ele dá nome para cada uma dessas estrelas. Logo, se nós somos filhos de Deus, e nós somos, assim como a canção que eu amo, diz assim, que eu sou quem o Senhor diz que eu sou filho de Deus. Se somos filhos de Deus, logo, irmãos, a nossa fé deve ser inabalável. E é sobre isso que o Mateus, o capítulo 8, vem falar para nós nessa noite. Leia todo esse texto, medite nessa palavra. Jesus está falando sobre fé. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Eu me incluo nisso, irmãos. Eu não estou falando para os irmãos, eu estou falando para mim, primeiramente. Muitas vezes nós alimentamos medos e vários padrões, vários medos diferentes que crescem na nossa vida. E vemos a nossa fé como a fé desses homens que estavam no barco, que sabiam quem eles eram. Eles tinham ofício, eles sabiam navegar nas águas. Eles sabiam, mas o medo se apossou deles. Jesus levanta, agora não mais como o homem que estava cansado por ministrar tantos milagres.
Agora, como Deus soberano, ele levanta e repreendeu o mar e o vento. Eu não vejo, irmãos, eu não consigo ver essa imagem, eu já estou terminando. Já está dando os 30 minutos e eu não quero prolongar mais do que isso. Mas eu não consigo imaginar Jesus levantando e gritando para a tempestade e para o mar. Não. Eu imagino Jesus com toda a mansidão que ele tinha, com aquela brandeza na voz, mas com a autoridade do Deus Altíssimo. Ele se levanta naquela embarcação e fala: aquieta-te, cala-te. E de repente, aquela tempestade que estava encobrindo o barco cessou. E a Bíblia diz que houve e fez-se completa bonança. Paz. Paz. Paz que excede todo o entendimento. A paz que o apóstolo Paulo fala depois em Filipenses 4, no verso 8. Você consegue imaginar que esse Deus, como a Maísa colocou, se Deus conhece e chama cada estrela pelo seu próprio nome, com certeza conhece também o coração de cada homem criado por ele. Somos todos criaturas de um só Criador, o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus! A nossa identidade em Deus, somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa certeza em nossos corações, irmãos. Entender a qual Deus nós servimos e o mais. Sabe o que é mais lindo? Que Deus, independente de toda a sua grandeza, Ele nos ama. Ele nos ama demais. Ele repreendeu os discípulos ali, mas naquele momento Ele estava ensinando eles e os amou. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o mesmo que sabe o nome de cada estrela que está no céu. Este que acalma os ventos e o mar é o mesmo que conhece as palavras que vão sair da sua boca antes delas saírem, porque o Senhor conhece o seu coração. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Sabe, irmãos, uma vez eu disse isso numa das lives que nós estávamos fazendo. Se tem algo que o nosso Deus ele não sabe fazer é mudar, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Jesus que acalma os ventos e o mar, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, soberano do universo, que sabe o nome de cada estrela que há no céu, Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o teu coração e Ele cuida de você. Agora, para encerrar realmente, irmãos, algo que eu pedi para os irmãos guardarem em seus corações. A Bíblia diz que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Nós temos que começar a aprender que Jesus deve sempre entrar no barco primeiro. Não entre no barco primeiro, porque muitas vezes, nós entramos no barco, começamos a navegar e deixamos Jesus lá na praia. Porque assim como esses discípulos, muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes e conseguimos conduzir a embarcação sozinhos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós dependemos de Cristo. Nós dependemos de Cristo, porque é só Ele que tem o poder para dizer para o vento e para o mar: ei, aquieta-te. Deixe Jesus entrar no barco primeiro.
tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você estiver passando, sempre diga a Jesus, fala assim, Senhor, entra no barco. Assim como aquele louvor antigo diz, e eu sou muito fã, eu sempre falo isso dos louvores antigos, os irmãos estão cansados de ver eu falando isso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você possa meditar nessa palavra e saber que não interessa a tempestade que você esteja passando. Lembre-se, se Cristo está no barco contigo, tudo vai ficar bem. Amém? Aleluia. Creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Antes de encerrarmos, irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos. O Rubão colocou aqui, orar por gratidão, houve cura, Consuelo, os nossos missionários Josimar e Helena, Reinaldo passou por cirurgia e se recupera, minha cunhada Patrícia, né, já vai iniciar a quimioterapia. Eu gostaria de orar também, irmãos, sobre a vida do meu irmão, né, que foi diagnosticado com o vírus, assim também a minha cunhada, né, a minha sobrinha está passando um pouquinho mal, não fez o teste ainda, mas nós tínhamos feito o teste rápido, né, e fizemos na família toda, constatou negativo, mas nós sabemos que é um teste suplementar e que ela vai fazer o teste que é necessário, o laudo biomédico e tudo mais, e vai ter ali o seu diagnóstico, né? Não é que nós queremos achar resultado, irmãos, mas nós temos toda a prudência e queremos louvar e agradecer ao Senhor, porque meu irmão passou por um momento muito difícil, ontem mesmo esteve indo ao hospital, né? Meu irmão Rodrigo e Rafaela, ele esteve indo ao hospital e passou muito mal. Graças a Deus ele não teve nenhum problema com a saturação do pulmão, com a falta de ar, que nós sabemos que é o risco maior, né, nessa doença. E graças a Deus eles não tiveram esse mal, mas eles ficaram bastante debilitados. E eu sei que Deus está restaurando a saúde deles, e eu sei que Jesus está no barco com eles nessa tempestade. Então vamos orar por todos aqueles que tiveram as bênçãos, que estão passando por este momento, vários momentos de dificuldade. Se você tem algum outro pedido de oração, peço que você coloque agora rapidamente para nós orarmos, né? Se você lembrar de alguém, coloque. Algo que conversávamos aqui, eu com o Rubão, e eu até falei para minha família, nós tivemos uma conversa ali no grupo, né, no WhatsApp. Meu irmão falou, olha, nós precisamos realmente ser mais gratos a cada dia, pela saúde que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos dá. E uma coisa que eu tive a oportunidade de falar, olha, não podemos nos esquecer que o bem mais precioso que nós temos, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Esse é o bem mais precioso que nós temos. Sabe, cuidar deste bem mais precioso que nós temos. Zelar pela nossa salvação, é isso que nós devemos fazer. E o Rubão até falou, ore por salvação. Então que você possa orar por salvação, mas irmãos, que nós não fiquemos somente na oração, que possamos anunciar a Cristo onde estivermos. Que você possa, que eu possa, aonde estivermos, anunciarmos o Evangelho de Jesus. E veja bem, muitas vezes não são com as palavras, mas com as nossas atitudes, com o jeito em qual nós nos portamos diante das pessoas. As pessoas conseguem olhar para nós e falar, ei, vocês têm algo diferente. Um testemunho rápido. Recebemos um cliente no nosso escritório, os irmãos sabem que nós trabalhamos com consultoria, assessoria financeira, e nós recebemos um cliente, e vários clientes na verdade já, que nós recebemos, eles passaram pelo nosso escritório e eles sempre falam algo muito legal. Na hora que estão indo embora, eles falam assim, tem algo diferente aqui.
Vocês não são iguais aos outros, tem algo diferente. E sempre que nós temos a oportunidade, porque a maioria dos representantes, dos funcionários são servos do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade, nós falamos assim, nós temos sim. E esse algo é Deus, esse algo é Jesus, porque tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do nome dele. Então que nós possamos anunciar o Evangelho de Jesus onde nós estivermos, irmãos. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua palavra poderosa de saber, Pai, que mesmo que o Senhor esteja dormindo no barco, nós temos um Jesus no nosso barco que é soberano, que ao chamarmos, ao clamarmos no meio da tempestade, o Senhor se levantará e vai dizer: aquieta-te ao vento, ao mar, e a tempestade passará e se fará perfeita e completa bonança. Independente de qualquer tempestade que estejamos passando, nós sabemos que se o Senhor Jesus entrar no barco, tudo irá bem. E que nós possamos, Deus, ter a cada dia mais a certeza de que a nossa fé precisa se tornar uma fé inabalável. Saber ao Deus que nós servimos, aquele que sabe todas as estrelas que existem e as chamas pelo nome. Que nós possamos entender que o nosso Deus é grande, soberano, excelso, sublime, santo, eterno. E é o mesmo Deus que é o nosso Pai, que cuida de nós, que zela por nós e que entra no barco conosco, independente da tempestade. Pai, nós oramos agora e levantamos um clamor pela vida da Patrícia, que vai iniciar a quimioterapia, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço ali pela vida de todos os familiares que o Senhor possa fortalecer a cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando da vida dela. Nós sabemos que é um processo que é doloroso, que é difícil. Mas novamente eu te digo, Pai, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pai, eu oro e agradeço ao Senhor pela cirurgia do Reinaldo, ele já está se recuperando. Ação de graças ao Senhor. Deus, orando também pela vida da Consuelo, esteve em contato com esse vírus, mas eu creio que o Senhor já está restaurando a vida dela, fazendo um milagre. Assim também o missionário Josimar e a Lena, sua esposa. Pai, eles são teus servos e estão ali também, Pai, ministrando o teu evangelho àquelas tribos e a Yanomami. Pai, que o Senhor possa trazer a cura sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão Rodrigo, pela vida da Rafaela, minha cunhada, a minha sobrinha Júlia, que passou mal hoje também. Espírito Santo, que o Senhor possa alcançá-los. E Deus, em nome de Jesus, restaure o vigor, a saúde, vigor físico, e que eles também possam ter a fé no Espírito Santo de Deus, no nosso Senhor Jesus, que está conosco no barco, e saber que tudo vai ficar bem. Pai, que o Senhor afaste das nossas vidas todo medo, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles que estão passando por este vírus, ou qualquer outra doença. Neste momento, Senhor, eu oro para que o Senhor traga, antes de qualquer coisa, a Tua salvação. Que eles possam ouvir o Teu Evangelho, que o Teu Evangelho possa ser pregado a Ele. E assim, Pai, seja feita a Tua vontade, sendo por cura ou não. Mas nós sabemos que a Tua vontade é soberana e que o mais importante é que essas pessoas sejam salvas para Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos ajude a expressar essa fé, que é muito maior do que todo medo, em nome de Jesus, para que onde estivermos, possamos resplandecer e anunciar a Jesus Cristo com as nossas atitudes, com a nossa fé inabalável e com a vida de Cristo sendo resplandecida em nossas vidas, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, e eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Irmãos, que Deus abençoe a sua vida.